Olá meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Voyage. Embora ele seja um derivado do Gol, ele tem umas particularidades diferentes, inclusive motorização, pelo menos no começo aí da sua vida. Bem, eu já vou me apresentar. Quem é inscrito aqui nesse canal aqui já sabe que o meu nome é Rodrigo Barbieri, já sabe que esse é o canal Metaneiro. E antes de ir embora pro vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal, porque isso ajuda o canal. Dá uma força aí, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Bem, o Gol foi lançado em 1980 e o Voyage ele é meio que um derivado do Gol. Só que quando o Voyage saiu em 1981, que a Volkswagen lançou o Voyage, ele já sai com o farol maior, os piscas laterais. Ele não teve aqueles piscas no para-choque do começo igual o Gol. Também ele não sai com motor refrigerado a ar, ele já sai com motor refrigerado a água. No começo ele sai com motor 1.5, o mesmo que era usado no Passat, de 78 cavalos a 6.100 RPM. E o detalhe desses faróis do Volkswagen Voyage, do começo, eles lembram bastante o conjunto óptico dos últimos Polaras. Lembrando que a Volkswagen adquiriu a Dodge em 1979, só que eles não tinham interesse nos carros da Dodge. O que eles queriam? Eles queriam a tecnologia da Dodge, dos caminhões Dodge, para poder lançar os caminhões Volkswagen. Então, em 80, eles começaram a tirar de linha o Polar, os Dodgeões, eles começaram a tirar os carros de linha, porque eles não tinham interesse nos carros. E o conjunto óptico do Voyage ser parecido com o do Dodge, meio que ele pegou ali como base para fazer aí a frente do Voyage. E nesse ano de 1981 ainda, logo no começo, logo no lançamento do Voyage, ele ganha o título de o carro do ano. O título foi dado pela revista Autosport. Em 1983, o Voyage ele passa a usar o motor MD270. Esse motor já é 1.6, diferente do 1.5 que ele usava até então. Esse motor ele rende 81 cavalos a 6.000 RPM. E ele era reconhecido pelo emblema na sua grade dianteira escrito 1.6, lembrando que o 1.5 não tinha emblema na grade dianteira, mas o 1.6 vinha escrito 1.6. E nesse ano também foi lançado o Voyage 4 portas. Lembrando que nessa época o povo brasileiro ainda não queria carro 4 portas, não gostava tanto de carro 4 portas, preferia de 2 portas. Então ele não teve assim, uma grande ascensão de vendas logo de início. Em 1984 tem uma versão especial que foi lançada esse ano chamada Los Angeles. É em homenagem aos Jogos Olímpicos que ocorreria na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse carro ele tem algumas diferenças. Ele tem em cima da sua tampa do porta-mala um pequeno aerofólio. Ele tem o volante do Passat, que era um item bem desejado nessa época. Os bancos dele eram bancos Recaro. Saiu poucas unidades desse carro. Foi feito apenas 300 unidades desse Voyage Los Angeles. E a única diferença mecânica que esse carro tinha do Voyage normal, realmente, era que em vez do câmbio 4 marchas, ele tinha um câmbio 5 marchas. E o câmbio 5 marchas foi tão bom nessa série especial que no ano seguinte ele passa a ser oferecido como opcional no Voyage. Você podia pagar mais para ter o câmbio 5 marchas ou só o preço do Voyage e continuar com o câmbio 4 marchas. E no final desse ano de 1985, já com o modelo 86, o Voyage começa a sair com motor AP 1.6 ou 1.8. E em 1986 ele também passa a ter opcionais que eram características do Gol GT, que era o motor 1.8S e os bancos Recaro. Você podia pagar a mais para ter o motor 1.8S e você também poderia pagar a mais para ter o banco Recaro, já sairia da concessionária com esses itens. Em 1987 o Voyage ele recebe algumas restilizações. Os seus para-choques eles deixam de ser para-choques de lâmina, passam a ser para-choques de plástico rígido. O pisca da dianteira ele passa a dar a volta nos paralamas dianteiro, ele passa a ser um pisca maior. Ele também recebe algumas opções, eles recebem a opção C, CL e GL, ambas versões
com motor AP 1.6. E também o GL, no caso, ele tinha controle interno para ser regular o espelho pelo lado de dentro. E o GLS, ele usava o motor AP 1.8. Amor, voyage. É em francês, não significa viagem? Significa, o nome voyage significa viagem em francês. Seria em francês, seria voyage. Voyage. É que a gente não fala assim, né? A gente fala mais voyage, a gente fala em português. É. E é um nome de impacto, né? Quando a gente era pequeno. Tipo, Você vai falar ainda que ele tinha até recentemente, né? E ele é um carro, né, com nome, mas agora acho que já remete ao nome de um carro antigo, mesmo tendo próximo. É que ele saiu durante um período, deu uma pausa, depois voltou, mas a gente vai falar isso mais pra frente nesse vídeo. É só ficar aqui no vídeo que vocês vão descobrir tudinho. E já a versão GLS, ele tinha tudo que era opcionais, tudo que tinha de direito o Voyage na versão GLS era oferecido. E nesse ano de 1987 também é criado a Auto Latina. O que seria a Auto Latina? Seria uma parceria da Ford com a Volkswagen. O Voyage acaba sendo afetado aí mais pra frente pela Auto Latina, a gente vai falar nesse vídeo também. Em 1988, o Voyage ele passa a ter o retrovisor mais pra frente, o retrovisor passa a ficar na frente do quebra-vento. Antes ele ficava no meio da porta, o retrovisor. E ele passa a ter dois tipos de painel, um painel mais básico feito de plástico duro e um painel mais completo feito de vinil laminado. Esse painel de plástico duro ele era mais simples, era para a versão mais simples, que era a versão CL. E a versão GL e GLS recebia o painel mais novo. E ele também recebe outros tipos de forro de porta. No caso do GL e o GLS, um acabamento melhor em cima do forro de porta. Enquanto o CL era apenas um plástico duro colado em cima do forro de porta. E esse ano também é lançado um Voyage que era para exportação. Ele era denominado de Fox, esse Voyage para exportação. Eu não vou falar muito a respeito desse Voyage, que precisaria de um vídeo apenas para falar sobre esse Voyage de exportação. Se vocês quiserem, comente aqui que a gente faz um vídeo falando só sobre o Voyage de exportação, porque ele tinha mais de 2.000 modificações nesse Voyage de exportações. E não era só uma modificação estética não, esse Voyage ele usava injeção eletrônica. Em 1990, lembra que eu falei que a Auto Latina ia ter uma modificação no Voyage? Então aqui em 1990 ele passa a ter essa modificação. O que era essa modificação? O motor CHT 1.6, que era usado no Escort, usado também no Del Rey, ele passa a equipar o Voyage, esse motor 1.6, ele era denominado aqui não como CHT igual era na Ford, sim como motor AE, de alta economia. E nesse ano também é lançado um opcional, você podia pagar mais para ter ou não pagar mais e ter o Voyage com motor CHT mesmo, o motor AP 1.8 para a versão CL. E nesse ano também é lançado uma versão chamada Voyage Plus. Que esse Voyage Plus tinha diferente do Voyage normal? Ele tinha o painel, que era um painel mais completo, que equipava o Voyage GL e o GLS. Ele passa a equipar esse Voyage Plus. Ele tem motor, esse Voyage Plus 1.8. E seus bancos, eles eram os bancos listrados e as suas listas eram da cor da carroceria do veículo. Em 1991, o Voyage ganha frente baixa e a lanterna traseira também muda. Ele deixa de ter aquela lanterna que era toda listada atrás, tinha uns frisos na lanterna, e passa a ter uma lanterna lisa na parte de trás do Voyage. Em 1992 é criado o Voyage Especial. O que esse Voyage Especial tinha de diferente do Voyage normal? Ele tinha o mesmo painel de plástico duro do CL, só que ele tinha o opcional nesse painel de plástico duro mais simples de ar-condicionado. E nesse ano de 1992, o Voyage GLS ele sai de linha, ele para de ter essa opção do GLS em 92, ele dá o seu lugar de Voyage mais completo para o Volkswagen Apollo. Em 1993 é lançado o Voyage Super Sport. A diferença desse Voyage Super Sport é que ele usava o motor 1.8S. Também nesse ano acaba a união da Volkswagen com a Ford, acaba a Auto Latina em 1993. Em 1994 o Voyage ele é tirado de linha. Eles tiram o Voyage de linha porque eles não queriam passar o Voyage para a carroceria
bola, igual do Gol que passou para a carroceria bola, eles não queriam fazer isso com o Voyage, então eles tiram de linha, porque eles queriam que o público que comprasse o Voyage comprasse o Volkswagen Polo. Só que o Polo não chegou nem perto de ter o apreço dos brasileiros igual o Volkswagen Voyage. Tanto que em 12 de setembro de 2008 eles relançam o Volkswagen Voyage, só que com a carroceria do Gol G5, com a frente do Gol G5 na verdade, e a traseira sedã. A motorização já EA 111, 1.0 e 1.6, ambos com a opção de bicombustível, você podia usar tanto álcool quanto a gasolina. E também ele passa a ter o opcional de câmbio automático. Você podia pagar mais para ter o câmbio automático ou não pagar mais e ter o câmbio manual. Em 2012, já com o modelo 2013, ele recebe uma nova frente, os faróis do Volkswagen Fox. E na traseira ele recebe umas lanternas que a Volkswagen disse que é baseada no Volkswagen Jetta. Só que elas lembram muito as lanternas do Gran Siena. E aí, eles pegaram a lanterna do Gran Siena e falaram que era baseada no Jetta ou não, aí fica a dúvida. Em 2016, já com o modelo 2017, o Volkswagen Voyage ele recebe um novo painel com as saídas de ar quadradas, que antes eram redondas. Ele passa a ter central multimídia nesse novo Volkswagen Voyage. E o motor 1.0 EA 111 de 4 cilindros é tirado de linha, ele passa a usar o mesmo motor do UP na versão 1.0 de 3 cilindros. Em 2019 ele ganha o motor 1.6 16 válvulas MSI. E ele ganha também nesse ano o câmbio automático de 6 marchas. Em 2023, esse novo Voyage é tirado de linha, por isso que até recentemente ele foi produzido aqui em 2023, só que parou a produção do Voyage. Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2024, embora você pode estar vendo esse vídeo bem mais para frente. Não tem um número certo de Voyages produzidos, de todos os Voyages produzidos, eles sabem que passou de 1 milhão de Voyages produzidos, mas um número certo para falar, não, teve tantos Voyages produzidos, eles não sabem ao certo. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo. Se você assistiu esse vídeo inteiro até aqui, é lógico que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.